E aqui, pessoal, um ponto relevante a ser tratado com vocês no DXY. Por quê? Essa análise que vocês estão vendo aqui foi a análise de fechamento, na verdade, a análise de abertura de domingo passado, né? E vocês veem que ele praticamente fez a movimentação que eu estava antecipando, né? Então a gente tinha justamente as regiões de oferta e regiões de demanda mais relevantes aqui do 4 horas, né? E você vê, ele não necessariamente chega a suprir a região de oferta, mas aí ele já faz uma reestruturação aqui para vir buscar a região de demanda e ao chegar à região de demanda, dólar index manda o preço aqui para cima, né, fazendo essa movimentação de impulsão, e aí sim ele vem retestar a nossa região de supply de 4 horas. E aí acontece um movimento que a gente chama no mercado de mitigação, que é o quê? É mitigar as ordens dessa região de supply de 4 horas, que era aquela região de demanda que a gente estava antecipando. Então o mercado aqui, ó, ele chega até a região de supply e faz o processo de mitigação, né? Só que o que é que acontece? Quando o mercado ele vem, testa, manda aqui para baixo, depois ele faz a invalidação, isso significa que as ordens de venda que estavam aqui não foram suficientes para fazer uma movimentação de continuação desse fluxo de queda que a gente estava passando aqui com o mercado. E, inclusive, a gente também tinha antecipação dessa movimentação de geração de liquidez aqui no mercado. Então, essa liquidez está vindo ser capturada por esse movimento de impulsão. Praticamente, o que é que eu observo com isso? Que agora as ofertas sendo violadas, a gente pode ter uma participação muito maior das demandas aqui para o DXY, né? Então, observando no 4 horas, a gente tem algumas regiões de demanda interessantes. Quero saber de vocês aqui, quem assistiu o vídeo de Breaker Block aí, hein? Quem assistiu o vídeo de Breaker Block, eu vi que vocês gostaram pra caramba. Não sei se tem alguém aqui que assistiu o vídeo de Breaker Block, mas uma região de demanda, por exemplo, relevante que a gente pode ter é o próprio Breaker Block dessa supply, tá? Isso aqui para a gente foi um order block que foi rompido, que tinha várias confirmações, tinha geração de liquidez, mas aí o que é que acontece? O mercado ele vem, faz a invalidação dessa região, aí o Carlos, o Lucas, o Renato, todo mundo assistindo o vídeo do Breaker Block, muito massa, o Panini, o Júlio. Então, Breaker Block é praticamente essa situação que a gente está vendo acontecendo agora aqui no mercado para dólar index, né? Então, o mercado ele faz a invalidação dessa região de supply e aqui para a gente tem o Breaker Block, tá? Me deu mais um gatilho pro operacional. Tamo junto, irmão. Então, esse movimento que ele faz aqui de ruptura causa a invalidação da região de oferta e, como eu falei para vocês no vídeo Breaker Block, quando causa invalidação, ele muda a polaridade, que no caso, que anteriormente era de oferta, agora para demanda. Então, isso se torna uma região de demanda no mercado que a gente pode utilizar para abrir ordens de compra, né? E aí tem várias outras coisas, né? Não é só identificar um bloco rompido para você executar uma operação. O que é que você tem que ver? Se faz parte do contexto. E faz parte do contexto, como eu tinha falado para vocês. Por quê? Se vocês forem observar essa movimentação de invalidação da região de supply aqui do dólar index, a gente tem um movimento de quebra de estrutura, né? Aqui, ó, a gente tem um break of structure, a gente tem a ineficiência gerada por esse movimento. Se a gente for traçar uma FIBO, a gente vê que a movimentação dessa região de breaker block agora no caso, está abaixo ali de 50%, inclusive convergindo com 75%, 85%. Então, essa zona ela pode servir para a gente tanto de direcionamento de preço, para o mercado chegar a retestar essa região e operar neste sentido. E lembrem-se que eu estou observando aqui um gráfico de 4 horas, tá? Então o mercado ele pode vir até esse ponto, retestar para fazer assim uma continuação. E a gente pode observar esse viés tanto operando em direção à região de breaker block, que no caso seria agora uma região de demanda, quanto depois que o preço toca, alinhamento de fluxo e aí aproveitando a continuação da movimentação de alta. Por quê? A gente pode ver de fato o mercado vindo capturar esses pontos. Aqui a gente ainda não tem uma inversão, mas se vocês forem ver, a movimentação que o dólar index faz é muito clara, né? O mercado ele faz um dump, captura toda a liquidez que estava aqui e agora começa a se estruturar aqui para cima, retestando as regiões de demanda. Então acredito que a gente possa ver uma continuação nesse fluxo, né? Até quiçá, se for continuar nesse fluxo de queda aqui do dólar index, até que a gente pode chegar às regiões acima de 50% desse range macro aqui, ó. Vocês veem, o mercado está já negociando acima de 50%, então a gente poderia ver, inclusive, o mercado utilizando toda essa região aqui como liquidez, né, fazendo essa movimentação de captura para vir buscar alguns pontos mais de prêmio aqui em cima, para aí sim fazer um movimento corretivo a partir desse ponto, né?
Mas o que eu observaria inicialmente para o índice do dólar americano seria justamente essa região de breaker block, o mercado vindo retestá-la para aí sim fazer uma movimentação de continuação. O que é que pode acontecer? Pode acontecer desse cenário ser invalidado. E para mim, para esse cenário ser invalidado, a gente teria que romper os fundos relevantes, né, para ver uma continuação na movimentação de queda. Então, o que é que pode acontecer? A gente pode ver uma movimentação de queda vindo romper, por exemplo, esse low aqui válido e aí começar a fazer um movimento de estruturação para queda a partir desse ponto. Pode acontecer? Pode, por isso que eu gosto sempre de analisar o mercado por dois vieses, né? Então aqui eu vejo uma continuação de alta para o índice do dólar americano e aí a gente parte para as nossas outras análises, porque o índice do dólar americano serve apenas para a gente basear, né, o nosso viés para o mercado durante a semana. Vocês entenderam a análise do dólar americano? Posso passar?